Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo é um pouco diferente. Eu não vou fazer resenha de nenhum livro. Eu vou comentar um pouco sobre leitura em geral. O título do vídeo eu ainda não dei, evidentemente, porque eu estou gravando o primeiro vídeo, depois é que ele vai ganhar o título. Mas deve ser alguma coisa próximo com hábitos de leitura ou alguma coisa do tipo. A minha ideia desse vídeo é falar um pouco sobre a leitura em si. Existem, eu escuto muito, como as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho o canal na internet, que eu sempre li muito, que eu gosto de ler muito, que é o meu passatempo preferido. Então as pessoas às vezes vêm conversar comigo: olha, minha filha adora ler, passa o dia lendo. Ah, meu filho lê muito, ele é muito. Ah, eu adoro ler, sabia? Eu conheço alguém, sei lá, numa rede social, alguma coisa, o que você faz? Faço isso, tal, tal. Também gosto muito de ler, adoro ler e tal. Aí você começa, bom, então começa a perguntar, né, o que você lê e tal. Ah, não, eu leio, sei lá, Harry Potter, leio, sei lá, Zíbia Gasparetto, eu leio coisas, leio esses livros que saem agora, quais são, sei lá, Divergente, Jogos Vorazes e tal. Bom, ok. Então, a ideia desse vídeo é o seguinte, é diferenciar. Tem três tipos de leitura. Três tipos de leitura, basicamente, que eu posso definir claramente. Primeiro tipo de leitura é o tipo de leitura obrigatório. Leitura obrigatória. O que são livros de leitura obrigatória? São livros que você lê por obrigação, ou porque você tem que ler no colégio, ou porque você tem que ler para passar no vestibular, ou porque você tem que ler na sua universidade, ou porque é livro complementar do seu curso de universidade, ou porque é livro que você tem que ler para o seu mestrado, ou para o seu doutorado, ou para o seu pós-doutorado, ou livro que você tem que ler para a sua profissão. Você tem uma determinada profissão que você tem que ficar lendo livros para se atualizar. Por exemplo, se você é médico, saiu um livro novo sobre determinada doença que é da minha especialidade. Você vai ter que comprar aqueles livros, ler, participar de congressos e tal. Se você é advogado, você vai ter que comprar livros dos códigos mudaram, você tem que comprar livros novos e ficar relendo. Então, isso tudo são livros que eu considero livros obrigatórios. Então, essa é a primeira categoria de livros. E esses são os livros que você lê por obrigação, não porque você queira ler. Você lê porque você é obrigado por alguma circunstância da sua vida, seja de estudo, seja de trabalho. Tá bom? Primeira categoria. Então, quem lê esse tipo de livro não é que gosta de leitura. Lê por necessidade, porque precisa disso para a vida, para algum objetivo de vida, ou para o emprego, ou para ganhar dinheiro, enfim, para isso. Somente para isso. Segunda categoria de leitura. Nessa segunda categoria de leitura, é aquela que a gente pode enquadrar as pessoas que às vezes dizem: tem o hábito de leitura. O hábito. O saudoso José Monir Nasser, um grande professor, que infelizmente faleceu uns 4 anos, faleceu com 50 e poucos anos também por causa de um AVC. Foi uma pena. Ele até num dos programas chegou a dizer, num dos programas ou numa palestra, acho que foi uma palestra, que ele chegou a dizer que o hábito de leitura é uma das pragas do Egito. É claro que ele estava usando num outro sentido, porque na verdade quem tem hábito de leitura, gosta de ler então por prazer, se encaixa nessa segunda categoria. O que é? Você lê os livros que sei lá, livros que te divertem, sei lá, livros que você gosta, que você passa o tempo. Tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de ver novela, tem gente que gosta de ir no cinema, tem gente que gosta de ir no bar, beber, jogar palitinho, tem gente que gosta de, sei lá, de nadar, tem gente que gosta de ler livros, como entretenimento, como lazer, um tipo de lazer, um tipo de passatempo. Então não importa o livro, pode ser Agatha Christie, pode ser Harry Potter, pode ser
Paulo Coelho, pode ser até livros interessantes, pode ser o Jorge Amado, pode ser o Dan Brown. Mas assim, você está lendo livros por entretenimento, para passar o tempo, porque aquilo lá é o que você gosta de fazer. Então, essa é a segunda categoria de leitor. Você não está lendo o livro para algum objetivo maior. Você não está querendo adquirir um conhecimento, você não está querendo adquirir um saber maior, melhorar a sua capacidade. Você está simplesmente lendo um livro para passar o tempo. É isso. E a terceira categoria de leitura a gente pode classificar como sendo uma categoria de estudos. Então, o terceiro critério é um critério de estudo. É um critério onde você vai... Só um minutinho. Como a Coca-Cola não me patrocinou, eu passei a tomar Schweppes. Então, o terceiro livro... terceira categoria de leitura é a leitura de estudos. O que seria a leitura de estudos? A leitura de estudos é uma leitura que você tem um objetivo maior. Pode ser uma leitura de ficção, mas aí você vai fazer uma programação de leitura para ler os clássicos, para ler os grandes livros da humanidade, para ler os grandes livros da literatura brasileira, portuguesa, inglesa, francesa, russa, enfim, o que você conseguir abarcar nisso aí. E também você vai fazer uma programação, uma relação de livros, de estudos, de temas específicos, de temas que te interessem. Pode ser de política, pode ser de história, pode ser de psicologia, pode ser de economia, pode ser daquilo que for. São livros que você vai comprar e vai ler com o objetivo de se aperfeiçoar, não para a sua profissão, não aqueles livros obrigatórios da sua profissão que você é obrigado a ler para a sua profissão. São livros que você vai ler para a sua vida. Você vai se aperfeiçoar naquela matéria, naquele tema, como um conhecimento para você. É aquilo que te interessa, é aquilo que te faz buscar o conhecimento, que te faz buscar aquele... É difícil eu explicar isso, porque isso é uma coisa que ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, tá certo? A vocação para o estudo não é uma vocação universal. Não são todas as pessoas que gostam de estudar, não são todas as pessoas que têm interesse em estudar e em buscar o conhecimento pelo conhecimento, somente por isso. Porque querem a verdade, querem conhecer algumas partes do mundo, algumas matérias do mundo. A grande maioria das pessoas, como eu disse, a grande maioria das pessoas ou está na primeira categoria, que lê por obrigação, porque precisa, porque é obrigado, ou está na segunda obrigação, que lê como passatempo, como hobby. Então, tanto faz o que você está lendo, se tem uma ordem, uma continuidade ou não, eu estou lendo aqui para passar o tempo. Então, essa terceira categoria é uma categoria que tem poucas pessoas. Poucas pessoas. É aquela categoria que a gente pode chamar de gente que está interessada em alta cultura. Gente que vai passar a vida inteira lendo e nunca vai terminar. Gente que tem na lista de livros para comprar, às vezes maior do que a lista de livros que já leu. Para ter uma ideia da loucura que é. Então, a categoria de leitores, ela se encaixa numa das três vertentes. É claro que você pode ter as três vertentes. Nada te impede que você seja um cara que lê tudo que for obrigatório, né, no colégio, na faculdade, no doutorado e no emprego, que você leia como passatempo também, livros fast food, e que você também se interesse, como a terceira opção, em livros de estudo para a vida, livros de conhecimento para a vida, livros pesados, livros densos. Nada impede que você tenha os três objetivos. Mas a grande maioria das pessoas está só no primeiro. A segunda, vamos dizer, o segundo nível seria
quem está no segundo e talvez no primeiro. E o nível que tem menos pessoas é o nível que está no terceiro. Normalmente quem está no terceiro acaba estando nos outros dois de qualquer maneira. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse canal ele faz resenha de quase tudo. Eu não faço resenha de autoajuda porque eu não leio. E eu não faço resenhas de livros esotéricos, ocultistas, esse tipo de coisa, porque eu leio, mas eu não quero colocar aqui. Eu não quero colocar nesse canal. Eu acho que esse canal não é o lugar para isso. Então, fora esses dois tipos de livro, o resto tudo eu falo aqui. Livros técnicos, livros ficção, não ficção, livros fast food, livros clássicos, livros best-sellers, livros menos conhecidos, enfim. Então, a ideia desse canal é para alimentar os três. É para alimentar quem tem que ler Claro que um livro de universidade dificilmente eu vou comentar aqui. Até porque o curso que eu fiz universitário não é o que eu sigo profissionalmente. Então, livros universitários dificilmente eu vou citar aqui. Mas vou citar muitos livros de estudo. Já citei alguns, vou citar outros, vou resenhar outros. Livros fast food, já fiz resenha de vários. Eu gosto de vários deles. E clássicos, livros de estudo e tudo mais, também já fiz. Então, esse canal, ele abarca as três categorias de leitores. Agora, o que eu queria, para finalizar? Eu queria primeiro diferenciar que existem esses três tipos de leitor, perguntar para você qual é o seu interesse, o que você quer, qual é o seu, em que categoria você se enquadra, na 1, na 2, na 3, nas 3, em 2 delas, em quais delas você se encaixa. Se eu tiver um feedback de vocês que são inscritos no canal, eu consigo direcionar um pouco melhor as resenhas. Por exemplo, vocês vão dizer, tem 10 pessoas que me respondam e a maioria diz, não, realmente eu gosto mais de livros de passatempo, livros fast food, passatempo e tal. Bom, então a minha ideia aqui é atender o público. Então eu vou fazer mais resenhas de livros de fast food, passatempo e tudo mais. Não, a maioria colocar ali, não, a gente quer livros mais... Eu quero clássicos, quero livros de estudo, livros mais específicos, livros de conhecimento mais denso. Então eu vou priorizar mais esses livros e fazer mais resenhas desses livros. Não, a gente está, assim, quero livros para vestibular, livros para colégio e tal, tudo mais. Bom, eu vou priorizar mais esses livros, que são os livros, aqueles livros do ensino médio e fundamental, que é o que mais cai em vestibular e tal. Então, eu queria saber qual é o gosto de vocês, principalmente o gosto de quem lê, quem ouve esse canal, quem assiste. E eu queria também fazer essa diferenciação e fazer também um convite aos que aqui estão na categoria 1 ou 2, para que façam um esforço, se não for contra a natureza de vocês, porque se for contra a natureza de vocês vai ser uma coisa forçada e não vai ter o menor sentido. Para tentarem abarcar essa terceira categoria de estudo, de leitura. Porque, como eu disse, não é para todos. É realmente a minoria da população, não é a maioria da população que tem essa vocação para o estudo. Mas pode ser que você tenha essa vocação e ela está adormecida em você. E se você não fizer o teste, não partir para alguns livros desses, não tentar pelo menos, você não vai descobrir se você tem essa vocação dentro de você ou não. Então, faça um teste. Se você tiver a vocação, ótimo, você pelo menos descobriu que você tem a vocação. Se você vai seguir ou não, aí é eminentemente decisão sua. Mas eu acho que vale a pena você tentar. Se você não tiver a vocação, ok, volta para aquilo que você gosta de fazer e tá tudo certo. Isso aqui não é um cara, eu não tô julgando ninguém, não tô dizendo que quem tá no nível 3 ou quem prefere o nível 1 é melhor ou pior. Assim, a vida de cada um são as escolhas que cada um faz. O Zygmunt Bauman falou uma vez
que é, acho que foi o Zygmunt Bauman, que falou que a vida é assim, não é, a gente não define tudo que a gente quer fazer na vida. A vida é o que a gente tem e de acordo com o que a gente... Vou melhorar essa definição. Vou melhorar essa definição. Em vez do Bauman, eu vou falar do Ortega y Gasset. Pronto. O Ortega y Gasset tem uma definição um pouco melhor. Ele diz, eu sou eu e minhas circunstâncias. Essa é a definição do Ortega y Gasset de cada um, dele mesmo e de cada pessoa. O que é eu sou eu e minhas circunstâncias? Eu sou eu, aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci, e a minha circunstância. O que é as minhas circunstâncias? A família onde eu nasci, o bairro onde eu me criei, a escola que eu frequentei, a universidade que eu frequentei, as empresas que eu trabalhei, as pessoas que eu conheci, os livros que eu li, os livros que eu não li, as decisões que eu tomei, as decisões que eu não tomei, tudo isso faz parte das minhas circunstâncias. E o Bauman fala alguma coisa muito parecida com isso, só que eu não estou encontrando o termo certo que ele fala. Mas o que ele quer dizer no íntimo é mais ou menos a mesma coisa do Ortega y Gasset. Todo mundo tem um objetivo nosso. A gente tem como é que eu vou explicar melhor isso aqui? Não é só o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é só o meio em que você vive que te transforma em alguma coisa. É aquilo que você é na sua essência e tudo aquilo que você faz daí em diante. A minha decisão, eu estou aqui em casa, se eu quero sair, agora são 2 horas da manhã. Eu posso pegar e sair, dar uma volta pela cidade. Posso também ficar aqui. Posso fazer um vídeo como eu estou fazendo para vocês. Podia ler um livro, podia assistir um filme, podia comer uma pizza. Vou tomar um gole de refrigerante. Cada decisão que eu tomo, eu poderia tomar várias outras. Então, aí eu sou um molequinho aqui. Aí eu tenho 20 amigos aqui no bairro. Tem alguns que eu fiz amizade, tem alguns que eu não fiz amizade. Alguns eu quis ser amigo, outros eu não quis ser amigo. Eu fui para uma escola. Tem, sei lá, uma dúzia de escolas no bairro. Por que eu fui para aquela? Eu podia ter ido para outra. Eu caí numa classe, tinha uma classe da manhã e uma classe da tarde. Eu estudei à tarde, eu poderia ter estudado de manhã. Teria conhecido outras pessoas. Então, tudo que a gente faz, cada ação nossa implica em várias ações que a gente não tomou. Por exemplo, eu estou vindo aqui e peguei esse refrigerante. Isso significa que se eu peguei esse refrigerante, eu não peguei o mouse. Eu não peguei, sei lá, um livro que está aqui do lado. Eu não fiz alguma outra coisa em vez de fazer isso. Então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que, na verdade, o meio em que você vive não é só o meio que você vive que define você. Pessoas... vou citar uma coisa radical. Pessoas que já saíram da favela tiveram basicamente a mesma condição que outras pessoas da mesma favela que não conseguiram sair. Então, as duas pessoas basicamente na mesma condição. Elas nasceram na mesma condição social, econômica. Uma saiu, a outra não saiu. Qual que é a diferença? São as escolhas que uma fez e a outra não fez. Ou, na verdade, as escolhas que uma fez e a outra também fez. Só que uma fez melhor que a outra. Então, voltando para a área de literatura, para a área dos livros. Eu não sei se você tem a vocação ou não para os estudos, para o estudo mais profundo, para a alta literatura, para os altos estudos. Mas eu acho que você deve dar uma chance a você. Então, é isso. É o que eu estou dizendo. É fazer uma escolha. Faça essa escolha e veja se você tem essa vocação. Se você não tiver, tudo bem. Eu acho que é válido. Se eu conseguir com que uma pessoa que estava... que tinha essa vocação latente e não estava dispersa, se eu conseguir fazer com que uma desperte para isso, para mim está ótimo. Já compensou esses quase 20 minutos aí de vídeo, tá bom? Então o que eu tinha para falar hoje era somente isso mesmo, tá bom? Então se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser pode compartilhar o vídeo em Google+, em Facebook, em Twitter, em qualquer
rede social que você quiser, tá bom? É isso aí. Então, uma saudação e até a próxima.